Hello, meu povo! Mais um episódio do Papo Nutritivo comigo, Thalita Fernandes. Gente, eu sempre começo assim, né? Eu tô quase fazendo já uma mudança nesse Hello, meu povo. Mas seja bem-vindo a mais um episódio. Estamos aqui, mais uma vez, nutrindo de conhecimento, né? Esse é a intenção do podcast. Se você chegou aqui agora, curta, compartilhe, se inscreva, gente. Se inscreva no canal, que tem muitos episódios bacanas falando sobre inúmeros temas muito interessantes. E hoje estou aqui com o doutor Diogo Tomazini. Prazer, Thalita. Uma ótima oportunidade de passar informação para a audiência do seu canal. Sim. E conversarmos sobre cirurgia bariátrica, né? Sim. Seja muito bem-vindo, tá? Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, falando sobre esse tema. Eu acho que já tem 44 episódios, esse vai ser, e eu ainda não tinha falado sobre cirurgia bariátrica. Estava esperando você vir. Até que enfim, né, a gente conseguiu Ótimo. Bater as agendas. Com certeza, com certeza. E aí hoje a gente vai falar sobre cirurgia bariátrica. Fala um pouquinho sobre você, primeiro, para a gente conhecer quem é o Diogo. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, com subespecialização em cirurgia bariátrica, e estou na atividade aí quase 10 anos, já 9 anos. Apesar de fazer outras cirurgias também do aparelho digestivo, o foco atualmente tem sido em cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica. Interessante. Você tem visto que tem crescido? Com certeza. Essa procura para cirurgia bariátrica? Com certeza. Por alguns motivos principais. A alimentação da população em geral ela tem tido uma piora qualitativa, né, nos últimos anos. A obesidade tem crescido muito, né? Eu estava vendo um estudo que fala que em 2026 a gente vai ser mais de 60% da população de obesos. Sim, sim. Isso me preocupa. Já ultrapassamos, em questão de sobrepeso, 50% já da população de alguns países. Então, é bem preocupante. E a cirurgia bariátrica ela entra como uma ferramenta adicional para o tratamento disso e até controle de uma possível nova epidemia do século, né? Que alguns especialistas já consideram como uma epidemia, a obesidade. Obesidade, eu já falei muito aqui, a gente já falou muitas vezes sobre obesidade, é uma doença crônica, né? Inflamatória. Sim. É uma doença, gente. A gente precisa tratar. Se é uma doença, precisa tratar. Medicamentoso... Não importa a forma, Não né? importa a forma, mas é preciso tratar. Quais são, assim, as... Não são causas. Fugiu a palavra agora. Mas quando a pessoa vai te procurar, o porquê, né? O gatilho. O gatilho. Para a escolha da bariátrica. Isso. A história, ela se repete com a maioria dos pacientes. Na maioria das vezes é aquele paciente que já tentou perder peso de inúmeras formas diferentes, com dieta, atividade física, uso de medicação, até mesmo segmento médico com endocrinologista, com nutricionista, e alguns até perdem peso, só que o mais comum é o efeito sanfona. Sim, que eles acabam reganhando esse peso perdido e às vezes ganhando até mais. Então, isso vai com o tempo desmotivando, vai minando aquela vontade, aquela gana que o paciente tem, né? de tentar perder peso. E quando eles chegam conosco no consultório, é bem como eles dizerem, eu já tentei de tudo. Então, o que me restou foi fazer a bariátrica. E hoje... vocês ainda na cirurgia bariátrica, porque eu não fico muito presa mais ao IMC, né, que é o índice de massa corpórea. Vocês ainda veem muito essa questão do IMC? Sim. Do obeso? Sim, e isso acaba, de certa forma, nos deixando com alguns pacientes de mãos atadas. Porque apesar das normas regulamentadoras se basearem no IMC, nós temos muitos pacientes que não se enquadram no critério de IMC, mas que são pacientes com morbidades associadas que, ao nosso ver, teriam benefício de uma cirurgia metabólica, a princípio, mas que não tem respaldo legal nas regulamentações para que seja realizada. O clássico é o paciente com IMC entre 30 e 35 com alguma comorbidade mais grave, um diabetes, às vezes, insulino dependente, que por hora se encaixaria talvez no perfil de uma cirurgia metabólica, que ainda, apesar de ser aprovada pelo CFM, ainda não está no rol dos planos de saúde.
Então, para esse paciente, nós não temos muito a oferecer, porque é um paciente que escapa ao controle medicamentoso, que muitas vezes não tem sucesso, e também não tem uma indicação formal de realização da cirurgia, uma indicação legal, na verdade. Mas, como regra, nós nos baseamos no IMC para definir os pacientes elegíveis para bariátrica, que é aquele paciente com IMC acima de 35, com alguma comorbidade, ou acima de 40 sem nenhuma comorbidade associada. Entendi. E essas comorbidades seria hipertensão? Hipertensão, diabetes, esteatose hepática, né, gordura no fígado, doença do refluxo gastroesofágico, apneia do sono, doenças osteoarticulares. Que normalmente é o que a obesidade como doença leva a todas essas comorbidades aí. Eles acabam vindo no combo obesidade, assim. É bem raro que o paciente tenha apenas uma comorbidade associada. O mais comum é que ele tenha pelo menos 2 ou mais. Eu tenho uma curiosidade. Muitas pessoas jovens fazendo cirurgia bariátrica? Assim, Muitas. A obesidade, ela inclusive é um alerta emitido até pelas entidades globais, como a OMS, do aumento do número de crianças e adolescentes obesos. Né? Então, está chegando em índices alarmantes. E com isso, acaba que isso se reflete na nossa vida também no consultório do adulto, porque aquele paciente que eminentemente saiu da adolescência já apresentando às vezes um IMC alto, às vezes até acima de 40, e com uma história de obesidade há mais de 5 anos, já a tentativa de acompanhamento desde o pediatra, depois endócrino, e sem sucesso. Então, temos recebido muitos pacientes com idade entre 20 e 30 anos, cada vez mais. Bem jovens, né? Sim. Cada vez mais jovens. E aí, a decisão, vou procurar um cirurgião bariátrico, tenho todas as comorbidades, o IMC e vamos fazer cirurgia bariátrica. E o procedimento? Muito falado, né? Você fez bypass ou fez sleeve? Sim. Nós temos atualmente no Brasil 4 tipos de técnicas legalmente aceitas, né? Aprovadas pelo CFM, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que são o bypass, o sleeve gástrico, a banda gástrica ajustável, que no Brasil é muito pouco feito, tem altos índices de reganho de peso, então ela tem indicações muito restritas. E o duodenal switch, que é uma cirurgia mais agressiva dentre as 4, que tem uns efeitos adversos um pouco maiores do que as, por dizer assim, convencionais, que são o bypass gástrico e o sleeve. Então, posso dizer que 99% dos procedimentos estarão entre bypass e sleeve. E aí, isso depende, por exemplo, eu tenho um paciente que tem HIV e precisa de fazer cirurgia bariátrica. Tem, você indica tal essa, tal aquela, bypass ou sleeve. E por quê? Sim. Cada paciente nós avaliamos individualmente qual seria o melhor, pesando o risco-benefício de cada cirurgia, qual seria a melhor técnica para aquele paciente em especial. No caso do paciente com HIV, a gente tem umas particularidades adicionais. É um paciente que ele tem que ter uma avaliação bem estrita, bem próxima com um infectologista para determinar a carga viral, determinar o uso dos antirretrovirais, né, as células de defesa, né, contagem de linfócitos CD4, para poder estar elegível para a bariátrica. Uma vez elegível e indicada a bariátrica, estando apto do ponto de vista do infectologista, nós temos que considerar a questão da absorção dos medicamentos. Então, considerando que o bypass é uma cirurgia um pouco mais desabsortiva, né, é desabsortiva em detrimento do sleeve, pode ser que essas medicações tenham que ser ajustadas no pós-operatório no caso do bypass. Se o paciente não tivesse nenhuma contraindicação ao sleeve, a princípio seria a cirurgia de escolha para esse paciente, tendo em vista possibilitar a adequada absorção dos medicamentos no trânsito gastrointestinal. Mas, eventualmente, se esse paciente tiver contraindicação ao sleeve, também pode ser realizado o bypass. Entendi. E por que dizem, mas bypass emagrece mais? Estima-se que o bypass perca em torno de 10% até 15% a mais do que o sleeve. E é muito pelo caráter desabsortivo do bypass mesmo. Ao passo que o sleeve nós só
alteramos a anatomia do estômago, nós ressecamos em torno de 70%, 80% do estômago e não interferimos em nada no trânsito intestinal, no bypass nós fazemos um desvio de cerca de 2 metros no intestino, 2 segmentos de 1 metro de intestino delgado, que acaba levando à desabsorção. Então, além das alterações na redução do volume do estômago, no bypass, nós também temos esse desvio intestinal, que possibilita uma perda de peso adicional, uma resposta endócrino-metabólica aos alimentos melhor do que o sleeve. E isso acaba se refletindo na perda de peso um pouco adicional no bypass. Entendi. E aí, mas devido, então, a essa questão da absorção de vitaminas, digamos, o bariátrico vai precisar de usar essas vitaminas para o resto da vida? Isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Sim, e inclusive é o que, quando o paciente revela aos familiares, amigos, eu quero fazer a bariátrica. Vai todo mundo. Todo mundo, você está doido, você vai ficar dependente de remédio, vai ficar doente. O que eles não consideram é que, na verdade, esse paciente ele acaba trocando remédio para hipertensão, para diabetes, para asma, por vitaminas. Então, suplementação vitamínica, muitas vezes até via oral. Varia de paciente para paciente, né? O grau de deficiência, qualitativamente, qual a deficiência mais acentuada, se ferro, se vitamina. No geral, nós suplementamos as vitaminas continuamente, pelo menos nos primeiros anos, depois da cirurgia, e vamos acompanhando. Depois do segundo ano, nós fazemos um acompanhamento anual dos pacientes e, caso vá tendo carências específicas, nós repomos essas carências específicas. Na ausência das carências, nós consideramos até suspensão, às vezes, de polivitamínico, a depender do tipo de cirurgia e do perfil do perfil corporal do paciente também, que às vezes é um paciente que depois vai na academia, malha, faz muita musculação, suplemento proteico. Então, muitas vezes, esse paciente até não precisa de suplementação rigorosa, né? No bypass, nós temos uma necessidade adicional de suplementação de ferro e cálcio, que não observamos no sleeve, ao passo que no sleeve, o que eu vejo na prática é que tem uma deficiência de B12, pelo menos nos primeiros meses depois da cirurgia, que é quase uma constante. Então, varia de acordo com o tipo de cirurgia também, e principalmente de paciente para paciente. Entendi. Quando a pessoa chega a tomar a decisão de fazer a bariátrica, eu vou fazer a bariátrica, você acha que é um caminho mais fácil? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E o pior é que... Porque tem os julgamentos. Também fez bariátrica. Exatamente. Não quis fechar a boca, não quis fazer exercício físico. Foi pela bariátrica, que é o caminho mais fácil, que é perder peso fácil. Não é. Inclusive, eu falo isso com todos os pacientes. Bariátrica não é milagre. Bariátrica, ela é uma ferramenta muito poderosa para o tratamento da obesidade. Sim. Né? Então, não é fácil. O processo pré-operatório é um processo, de certa forma, longo. Tem que passar por avaliação multidisciplinar, né, com vários especialistas. E o pós-operatório, principalmente nos primeiros 15 dias, é isso que eu reforço muito com os pacientes. Vão ser provavelmente os piores dias de todo o processo, que é o período com alimentação líquida restrita, não pode ingerir nenhum tipo de alimento sólido. Então, no final desses primeiros 15 dias, o paciente já está pirando. Na verdade, está fazendo uma introdução alimentar, né? Exatamente, nós aí iniciamos do zero. Está reaprendendo a comer e fazendo essa introdução alimentar, de começar com líquida. Sim, e vai evoluindo até... Então, não é fácil, não é fácil. É uma ferramenta muito poderosa, mas não é fácil. E muito efetiva também. Então, tem estudos cada vez mais mostrando, em comparação com medicamentos, que, em termos principalmente de reganho de peso, a bariátrica é a ferramenta mais poderosa, em comparação a vários medicamentos. E quais são os cuidados? Eu fiz a bariátrica e depois quais são os cuidados pós-operatórios, pós ali? Sim. Observada essa questão da alimentação nos primeiros 15 dias, normalmente eu vejo o paciente depois desses 15 dias, e o acompanho a cada 3 meses no primeiro ano. Então, a partir de 30 dias é altamente recomendável que esse paciente já comece a fazer uma atividade física, de preferência que envolva musculação, basicamente para troca de massa gordurosa por massa muscular. E hábitos alimentares saudáveis também é fundamental para que essa cirurgia tenha sucesso no longo prazo. Entendi. Porque nos primeiros 18 meses, 24 meses da cirurgia, mesmo que o paciente não se comporte adequadamente,
como consequência da cirurgia, ainda vai haver uma perda de peso muito acentuada. Então, o paciente acaba, após esse período, relaxando um pouco, porque ele está vendo, não estou fazendo atividade física, mas continuo emagrecendo. Esse período até é chamado de lua de mel, pós-bariátrica. Porque independente do que o paciente faça, ele vai emagrecer. Só que passados esses 18, 24 meses, vão começando a surgir os reflexos da falta de mudança do estilo de vida. Então, a partir daí, já é possível ver os primeiros indícios de reganho de peso caso o paciente não faça atividade física regularmente, não tenha uma dieta balanceada, acompanhada pelo nutricionista sempre. Sim. Então, eu digo ao paciente, você pode deixar de seguir comigo aqui nos primeiros meses. Não é adequado, mas você pode até abrir mão de passar comigo, mas não deixa de passar com o nutricionista. Porque aí, por exemplo, como você falou, né? Ele vai precisar de fazer essa troca de ganhar massa muscular, para continuar diminuindo o percentual de gordura. E aí é necessário, porque, por exemplo, você começou aquela introdução alimentar, né? Que pós-bariátrica, mas depois também tem uma introdução alimentar que a pessoa vai precisar comer. Sim, essa fase de transição é a mais delicada. E aí vai sentir essa dificuldade porque vai envolver outras questões também. Não só a questão do ato do comer, a dificuldade de introduzir essa alimentação. Exatamente. Às vezes vai ter um determinado alimento que não cai bem. Sim. Então, vai tentar comer e vai passar mal, ou vai dar enjoo, vai dar a sensação de entalo. Então, para isso, é extremamente importante que a nutricionista esteja por perto para poder fazer substituições e não deixar esse paciente incorrer em um erro muito comum, que é alterar por si só a consistência da dieta, porque o pastoso, o líquido, ele vai sempre melhor do que a alimentação sólida, branda. Então, quase que necessariamente esses alimentos são mais calóricos e mais pobres em proteínas. E isso é um dos primeiros causadores do reganho de peso em alguns pacientes, ou, como é muito precoce ainda depois da cirurgia, da perda, da diminuição da velocidade de perda de peso, na verdade. E quando nós vamos observar o paciente que está trocando a dieta branda, comum, rica em proteínas, por uma dieta pastosa rica em carboidrato. Sim, fora também que acaba não tendo mais uma rotina alimentar, fica muitas horas sem comer. Sim, exatamente. Às vezes passa o dia todo sem comer, vai comer só à noite. Com essa deficiência nutricional, e aí junta também com a deficiência que já tem de algumas vitaminas, enfim. Sim, em decorrência da cirurgia. Então, é um paciente que ele está sempre caminhando ali no limiar não da desnutrição, mas das alterações mesmo nutricionais. Então, ele tem que ser muito bem acompanhado pelo nutricionista no pós-operatório. Sim, então, gente, vocês que fizeram, estão pensando em fazer bariátrica, dê a mão para o seu nutricionista. E a gente fala que a obesidade é multidisciplinar, né? A gente e precisa de outros profissionais. Você indica psicólogo? Com certeza, com certeza. Principalmente porque é um fator muito comum relacionado à obesidade a compulsão alimentar. Sim. Então, é fundamental que seja avaliado por psicólogo e, além de avaliar a possível compulsão alimentar, distúrbio psicológico que seja contraindicação para cirurgia, como bulimia, por exemplo, algum desordem psicológica descontrolada que possa comprometer o pós-operatório imediato ou no longo prazo, o psicólogo ele é fundamental. Tanto antes quanto depois. Porque depois da cirurgia vai mudar tudo. Então vai mudar a aparência corporal, o jeito de se vestir, o jeito de andar, como as pessoas vão te ver. Vai ter gente que não te vê há muito tempo e que não vai te reconhecer. Sim. Vai ter gente que vai criticar porque você fez a bariátrica. Então, assim, é uma tempestade de emoções para o paciente. Então, Sim. O psicólogo acompanhar tanto pré quanto pós-operatório é fundamental. É uma condição sem a qual nós não liberamos o paciente para a cirurgia, se não tiver um aval e liberação do psicólogo. Eu vejo também muitas mulheres com distorções de imagem. Não, aí quando chega, mas a gente precisa comer para ganhar massa, mas eu vou engordar. Meu Deus, eu tô imensa. Falo, não, você não tá imensa. É o fantasma do reganho de peso. Né? Então, sempre vai acompanhar o paciente, então ele vai ter que andar na linha depois da bariátrica, porque apesar de ser uma arma muito potente para controle da obesidade, a bariátrica por si só,
ela não consegue manter o resultado se o paciente não entrar no espírito da bariátrica. Então, Sim. se não fizer atividade física regular, não tiver uma alimentação balanceada... É que até hoje, assim, a gente não tem um tratamento que vai deixar a pessoa fora da obesidade. O obeso, ele sempre vai ter a obesidade, né? Sim. Ele sempre vai precisar de fazer mais exercício, de comer menos que uma pessoa que Sim. nunca saiu do peso. Sim, com certeza. Então, esse paciente, ele não pode relaxar da bariátrica, não pode chutar o balde. Ele tem que seguir firme depois, não pode... Tem que andar na linha. É por isso que muitas vezes o paciente até perde o segmento conosco. E quando você vai ver lá na frente o paciente reganhou, é aquele paciente que teve o segmento interrompido. Então ele acaba desistindo da cirurgia e invariavelmente incorre em reganho de peso. E você já fez outra bariátrica? Tipo assim, eu vou fazer mais outra bariátrica. Porque acho que já teve algumas pessoas, se eu não me engano, que já fez duas vezes o procedimento. A cirurgia bariátrica revisional. Não é uma cirurgia muito comum. As indicações para a realização de uma nova bariátrica são muito restritas. Apesar de muitos pacientes acharem que é possível e facilmente realizável uma nova bariátrica, os riscos são bem maiores do que a primeira cirurgia. É uma cirurgia tecnicamente mais difícil e sempre a chance de perda de peso adicional é menor do que a primeira cirurgia. Então, as cirurgias revisionais que eu fiz foram basicamente porque o paciente foi submetido a uma cirurgia de sleeve há alguns anos atrás e desenvolveu um refluxo muito intenso. E nós sabemos que o sleeve, ele é uma cirurgia em quem tem refluxo que pode potencializar esse refluxo. Né? E o tratamento padrão nesses casos de refluxo intratável após o sleeve é a conversão em bypass. Então, a cirurgia das bariátricas revisionais é mais comum, é a conversão do sleeve em bypass. O contrário já não é possível, converter o bypass em sleeve, salvo assim, indicações muito restritas, muito raro mesmo de acontecer. Entendi. Essa questão do estilo de vida tem que estar enraizado, né? Independente se vai fazer um tratamento medicamentoso, independente se vai fazer a bariátrica, independente de qualquer outro tratamento que vai surgir, a gente vai precisar de trabalhar a cabeça desse paciente para que ele entre num estilo de vida, numa forma diferente, né? Que ele mude aquele mindset, né? Mindset que dizem que a gente precisa mudar como a gente vai comer, como a gente vai viver. Porque quando a gente mexe na alimentação da pessoa, a gente mexe na vida dela. Tudo. É uma das coisas mais prazerosas, né? Tanto que o centro da saciedade cerebral, ele é diretamente afetado pela bariátrica. Tem estudos mostrando isso. Que o que não acontece com muitas medicações. Então, é um dos mecanismos de a bariátrica ser mais potente com relação ao reganho de peso. Alteração do centro de saciedade cerebral. Porque poucas coisas são mais prazerosas do que comer, né? Comer uma coisa gostosa. Infelizmente, as coisas que são muito boas, muito gostosas, acabam sendo ricas em açúcares, gorduras e acabam tendo uma qualidade nutricional muito ruim. Sim. Hoje vem muito falando sobre a fome hedônica, que é o comer para se recompensar, né? E o obeso tem isso, assim, tá bem desregulado, né? Apesar de toda a fisiologia da pessoa que tá obesa tá toda desregulada. E essa parte de recompensa também é muito grande. Então acabam sempre comendo por recompensa. E cada vez mais pela questão da dopamina. Sim. Então tem... E aí a bariátrica, ela faz isso por exemplo, hoje tem algumas medicações que já vai mexer nessa fome hedônica, nessa fome emocional. A bariátrica também vai fazer isso ou você acha que vai mexer nessa parte do sistema nervoso central? Sim, tem alterações documentadas já. Então acaba levando o paciente a uma saciedade precoce. No caso do sleeve, tem a remoção do fundo do estômago, ela causa uma redução muito importante nos níveis de grelina no sangue. Então, aquele apetite voraz, aquela vontade de beliscar toda hora, ela tende a diminuir bastante depois da bariátrica. E o centro de saciedade, ele é ativado mais precocemente. Então, é um paciente que se sacia com menores quantidades de comida. Primeiro, porque não vai caber muito, porque o estômago fica muito pequeno. E segundo, por ativação central mesmo, do centro de saciedade e recompensa.
E até quanto tempo que as pessoas, por exemplo, se ela não faz essa mudança de estilo de vida, né, para levar isso pro resto da vida, eu tenho bariátrica, mas agora eu nunca mais tive um reganho de peso. Mas em quanto tempo que desliga e volta a ganhar o peso? Você tem assim, em média? Tipo, há tantos anos pode vir a aumentar de peso novamente e voltar essa descompensação Pode toda? vir sempre. Depois da bariátrica, sempre. Em especial depois do segundo ano da cirurgia. Anos, né? 2 anos da cirurgia é quando a gente já percebe que o paciente que está saindo da linha ali, ele já começa a ter um reganho inicialmente pequeno e depois vai ganhando, e aí entra no círculo vicioso. Então ele reganha, diminui a atividade física, ganha mais, fica difícil fazer atividade física, não faz, se desmotiva, começa a comer mais, qualidade pior dos alimentos, e aí fica volta. incontrolável. Às vezes acaba voltando o peso até superior ao que era antes da bariátrica. Entendi. E uma perguntinha. E o dumping? O que é o dumping? Tem gente que fala assim, nossa, eu nunca tive. Outros, Deus me livre, eu não posso comer um doce que eu tenho dumping e quase morro. O dumping é uma síndrome muito comum em pacientes submetidos ao bypass. Alguns pacientes submetidos ao sleeve referem sintomas um pouco semelhantes, mas em magnitude bem menor do que no bypass. Então é uma síndrome que tem 2 fases, uma precoce e uma mais tardia, geralmente associada à ingestão de alimento muito rico em açúcar, ou carboidrato, ou gordura, né, fritura em geral. Ele acontece porque esse alimento de alta osmolaridade, ele chega muito precocemente ao intestino. Como o estômago é muito pequeno, ele esvazia muito rápido e o alimento já cai direto no intestino delgado. Isso inicialmente dá um conjunto de sintomas como náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia, sensação de empazinamento, acompanhados depois da primeira até a terceira hora dessa alimentação por sintomas mais sistêmicos, como sensação de desmaio, hipoglicemia, tremedeira, sudorese, Tipo, meu taquicardia, espírito tá indo, volta. é a sensação de morte, alguns pacientes falam. E, de certa forma, é um fator protetor para que o paciente não exagere nesses alimentos ricos em carboidratos. Entendi. Então, apesar de ser uma síndrome com sintomas muito ruins, é um fator de proteção, porque o paciente tende a evitar aqueles determinados alimentos que disparam a síndrome de dumping. Entendi. Já que nós estamos falando assim também em questão da bariátrica em relação ao tratamento, mas existem também os contras, digamos, né? Algumas coisas que pode vir a acontecer, e é interessante a gente falar isso. Qual a porcentagem que você viu, ou que volta para você dizer sobre o alcoolismo pós-bariátrica? Porque existe. Existe, e o que os estudos mostram, o que nós observamos na prática, que geralmente acontece em pessoas que já teriam uma predisposição mesmo antes da bariátrica. Entendi. Então é aquele paciente que já tomava cervejinha todo dia e atribuía às vezes o excesso de peso àquele excesso de bebida alcoólica diária. Mas acontece também de pacientes trocarem uma compulsão alimentar por uma compulsão por bebida, porque a bebida é líquido, é extremamente calórica, então ela, do ponto de vista nutricional, não vai acrescentar em nada, mas ela oferece caloria. Então acaba havendo uma substituição da alimentação por bebida alcoólica. Associado a isso, o paciente, ele muitas vezes opta por não... Como ele não consegue comer em grandes quantidades... Fica mais fácil, beber fica né? mais tranquilo, mais fácil. Então, por isso que o acompanhamento psicológico é muito importante. É muito importante, porque o vício muda. Exatamente. Você não acha, tipo... Pô, eu tenho um vício de comer, agora eu tirei esse vício. Se eu não tratar a causa... esse vício vai mudar de lugar. Exatamente. Né? Tipo, eu tenho vício de comer, não tenho mais. Agora eu tenho vício de comprar. Não tenho mais vício de comprar, agora eu tenho vício de fazer qualquer coisa. Isso. Ou até mesmo, gente, tem pessoas que fazem atividade física extenuante. Sim. Acaba viciando em atividade física. Sim. Eu tenho alguns pacientes, inclusive, que não que eu ache ruim, mas... Sim, mas também o exagero... Exatamente. Mas eles acabam trocando, assim, uma determinada compulsão ou tendência a esse comportamento repetitivo de uma coisa para outra. Então, quem tem uma tendência já a ingerir bebida alcoólica de forma mais frequente antes da cirurgia, a gente redobra a atenção para depois, porque pode sim acontecer.
Entendi. E o que você diria, assim, de novo pra gente em relação à bariátrica? Ou... A bariátrica, nós esperamos agora, nesse ano ou no próximo, uma ampliação do número de pessoas que possam ser contempladas pela bariátrica. A Federação Internacional de Combate à Obesidade, ela lançou no final do ano passado um guideline já sugerindo a realização da bariátrica para pacientes com IMCs mais baixos, entre 30 e 35 com comorbidades, que abrangeria aquela gama de pacientes que nós ficamos de mãos atadas, como eu disse lá no início. Então, no Brasil ainda não tem essa liberação, essa regulamentação, depende de uma atuação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica junto ao CFM para que isso seja liberado, mas nós estamos na expectativa de que em pouco tempo seja liberado, porque muitos pacientes podem ser... Aqueles pacientes sem perspectiva de tratamento medicamentoso, que não respondem ao tratamento medicamentoso, mas têm comorbidades documentadas, algumas às vezes até graves, diabetes refratária, e que ainda não são contemplados pela bariátrica. Então, nós esperamos aí nos próximos anos que isso daqui seja liberado no Brasil. Isso voltado também para o SUS? Para o SUS também. Também. Porque eu vejo, né, como é uma epidemia, né? Estamos numa epidemia de obesidade e pessoas, né, com baixa renda, né? Sim. Muitos acima do peso, qualidade nutricional tende a tende ser pior, né, nas populações de baixa renda. Então, as filas do SUS para bariátrica são enormes, são gigantescas. Infelizmente, são poucos serviços que oferecem né, a cirurgia pelo SUS. A demanda é muito superior às vagas ofertadas e a tendência, pelo menos do número de obesos, caso não haja novas políticas públicas de combate à obesidade em seu início, nos graus mais baixos, é que só aumente. Mas eu acho engraçado, né? Porque hoje... a gente também tem visto muitos profissionais, né, falando, levantando a bandeira do estilo de vida, de mudança, de exercício físico e disso. E mesmo assim a gente tem uma epidemia de obesidade. Dessa intoxicação de calorias, Tem né? muito. A alimentação da atualidade, ela nutricionalmente é muito ruim, né? Alimentos ultraprocessados, então... Mas você acha que isso pode ser por uma questão de indústria alimentícia? Ou você acha que pode ser o que nós estamos vivendo em relação à ansiedade, tudo correria? É multifatorial. A velocidade da informação, redes sociais, correria do dia a dia, excesso de trabalho... acaba sobrando pouco tempo para as pessoas se cuidarem, assim. Então... acredito que esse ritmo acelerado de vida atualmente assim, seja um fator chave no desenvolvimento e piora da obesidade na atualidade. Sim, eu estou fazendo um trabalho relacionado à ansiedade, muda o comportamento alimentar, né, e leva à obesidade. E tem, sim, né, vários artigos dizendo sobre isso. Que sim, muda. Pessoas estressadas ou ansiosas tendem a comer mais que o normal. Sem dúvida. É muito comum. Acho que todos os pacientes que nós atendemos, 99% têm ou já tiveram algum comportamento ansioso, em especial com relação à alimentação. Descontar ansiedade, frustrações na alimentação. A comida como conforto. Eu acho que isso é uma grande epidemia. A ansiedade que muda o comportamento alimentar e que leva essa obesidade. E nós estamos no Brasil no ranking da ansiedade, então... Isso aí. E então estamos também evoluindo cada vez mais para uma obesidade. É triste, né? Porque é uma doença que a gente precisa tratar. Mas, enfim, estamos aqui para poder também levar conhecimento e falar que a gente precisa mudar os hábitos alimentares. E não tem jeito, né? Por mais que a gente... não tem nada assim... isso daqui você vai fazer e pronto. Você vai ficar magro para sempre, com saúde para sempre. Não existe. Não existe. O paciente, com obesidade, ele vai ter que estar sempre vigilante. Não dá para relaxar, não dá para achar que fez a bariátrica e agora está resolvido de forma alguma. A bariátrica ela é uma ponte para uma vida melhor. Só que essa vida melhor ela vai depender fundamentalmente do paciente, da pessoa. Na verdade, qualquer especialidade que você vá, seja ele nutrólogo, nutricionista, endócrino, qualquer uma, o profissional ele é apenas o copiloto.
É verdade. Porque aí depois, tipo, é a pessoa que vai fazer, a pessoa que vai mudar. E você vai estar ali só, olha, vamos pra cá. Não Só é assim, balizando, isso olha, aí. vamos pra lá. Isso aí. E é assim. Muito obrigado É um prazer. pelo assunto, pelo papo. Foi muito bom. Espero que tenha gostado. Não, foi ótimo. Foi Deixa seu arroba aí do seu Instagram para as pessoas te conhecerem melhor. Tá certo. Meu Instagram é @Diogo Stingel Tomazini. É um pouquinho grande. Mas caso vocês queiram me seguir lá, frequentemente eu posto alguns conteúdos fundamentalmente sobre cirurgia bariátrica, sobre pré, pós-operatório. E qualquer dúvida que tiverem também, eu sou totalmente acessível nas redes. Pode mandar um direct lá que eu, às vezes demora um pouquinho, mas eu vou responder. Tá bom? Um abraço, gente. Gente, é isso então. Ficamos por aqui. Mais um episódio. Muito obrigado, tá? Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima. Tchauzinho.